dela, né? Foi. É isso aí, boa noite, estamos aqui de volta ao vivo, nesta live aqui. Tem a nossa convidada que está conosco, a Maristele, que é da região de São Mateus, da comunidade e da Divinéia, Nova Divinéia. Ela vai se apresentar daqui a pouco, falar um pouco aí, uma breve apresentação dela. Temos o Erismar, o nosso companheiro de sempre aí, jornalístico. Eu me apresento todos os dias, mas você já sabe, eu sou o Edson Moraes, o Xepa, sou teólogo, catequista, juiz de paz, celebrante de casamento, ministro da palavra, missionário. Ontem a doutora Fernanda, que estava conosco ontem, acabou revelando as ações sociais que a gente faz no bairro. Sou da região do Hermelino Matarazzo, pertenço à paróquia São Francisco de Assis. Como nós vem falando aqui, é um espaço democrático e aberto, não vendemos nenhum tipo de religião. É claro que todos nós somos cristãos e irmãos. E essa semana a gente veio falando de missão. Ontem, a nossa querida advogada doutora Fernanda, que vai voltar conosco na próxima quarta-feira, ela trouxe uma companheira também, uma advogada, que nós vamos levantar um tema muito forte, que é o aumento da violência doméstica. Então, será na quarta-feira, nós vamos passar a partir de segunda-feira para um horário novo, será às 19h30 o início das nossas lives, para que você possa acompanhar aí, você que está em casa aí nos acompanhando, não esqueça que a partir de segunda-feira nós vamos começar às 19h30. Eu queria falar um pouco aí das questões de fake news, confissões de família. Não é o grupo da minha família, mas da família de alguém que eu não vou revelar quem passou no grupo que teria que usar máscara quando estiver dirigindo de carro, né? Ou moto. E se não, se a polícia visse, ia multar. Depois houve uma discussão que era fake news, claro, e eu queria mostrar para vocês assim como é difícil usar máscara e óculos ao mesmo tempo, né? Eu vou colocar uma máscara para vocês verem. É uma máscara Bela máscara essa, viu? E aí, assim, quando você vai usando máscara, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, o óculos embaça aí, ó. Imagina, né, você começar a dirigir com óculos e máscara e seu óculos ficar embaçado, pode acontecer alguma coisa aí, então é fake news. Passando a palavra para o Erismar, nosso amigo aí, Erismar, sobre a questão das informações jornalísticas aí que você tem de novidade para nós. E assim, o nosso espaço aqui é para passar a informação correta. A Maristele, que está conosco, é uma jovem das comunidades da periferia, favela, como as pessoas quiser chamar, né? Ela vai nos falar que o nosso tema hoje é Covid-19 e a juventude nas periferias. Existe uma dificuldade tremenda de deixar o jovem em casa, porque ele está acostumado a viver em tribo, em bando, com um aglomerado de jovens fazendo alguma coisa, conversando, curtindo. Mas no caso da Maristela, ela faz as ações sociais na comunidade dela, que ela vai falar daqui a pouco. Ela vai se apresentar daqui a pouco para nós, e o Erismar nos coloca aí nas atualidades das notícias do Covid-19 e algo a mais aí que nós vamos acompanhando, porque aqui nós passamos as informações corretas. Bom, boa noite a todos, bem-vindo à nossa live Juventude, Covid-19 e Juventude na Periferia, esse é o tema de hoje. Atualizações aí de hoje, nós estamos subindo muito aí o número de casos, o número de mortes. São Paulo tem aí mais de 2.500 mortos até agora à tarde, infelizmente, essa notícia passada pelo governo do estado na coletiva de 12h30, isso os números contados aí até 12h30, de lá para cá aconteceu mais coisa, né? Nós vamos ter algumas mudanças na próxima semana, na prefeitura vamos ter bloqueio em algumas avenidas principais aqui da cidade. Aqui na Zona Leste nós vamos ter bloqueio na Radial Leste, vai fechar alguma coisa ali na Radial Leste por conta da Covid-19, vai ser prorrogada a quarentena com algumas restrições um pouco mais pesadas, vamos dizer assim. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste vai ter várias avenidas bloqueadas. O governo do estado provavelmente vai prorrogar também, mas ainda não houve confirmação, ou eu não vi ainda, né? O governo não confirmou essa prorrogação de quarentena. A partir de segunda-feira, todos os mercados vão ter que cobrar dos seus clientes máscara para a entrada, não entra mais nos mercados sem máscara, pelo menos o decreto que o governo do estado publicou nos mercados aqui próximo de casa já tem
avisos informando que não entra sem máscara a partir de segunda-feira. Então, o pessoal está tomando aí mais atitude um pouco mais pesada quanto a isso. E a orientação é fique em casa, aqueles que puder. Eu sei que tem pessoas da área da saúde que infelizmente não tem como ficar, tem que sair para trabalhar. Que aquele que tiver alguma pessoa idosa em casa, tenta ajudar de alguma forma para tentar manter o idoso em casa, que às vezes é bem mais difícil se manter um idoso em casa do que uma criança, para falar a verdade. Vamos dizer assim, é um pouco complicado, mas eles têm que entender que é para o bem deles e a gente tem que bater nessa tecla sempre, que a situação está muito complicada. Nós tivemos na semana passada, não sei se foi, não, essa semana, na realidade, a região de São Luís, no Maranhão, teve lockdown publicado, ou seja, fechamento geral da capital. Durante 10 dias a justiça publicou isso, e olha que lá não está num número tão pesado quanto está São Paulo, mas foi publicado isso, e há uma grande possibilidade na região norte do Brasil, região de Manaus, de ter também essa publicação, de um fechamento de forma geral, e lá a preocupação lá é um pouco pesada. Até o nosso tema hoje, ele busca isso também. Tem uma preocupação na região norte do Brasil, que é com os indígenas, que a saúde para chegar neles sempre foi um empecilho, foi muito complicado. Não tivemos um poder público que buscava mais respeito e lealdade para com os indígenas. Infelizmente, a gente não tem isso. E se a Covid-19 chega em uma tribo indígena, é muito complicado do pessoal poder controlar. E alguns especialistas conversando durante essa semana, ele dizia, inclusive, algumas coisas que a gente vai debater aqui hoje, de que o vírus, ele saiu das áreas nobres de São Paulo e está partindo para a periferia. E isso é muito complicado, isso é uma preocupação muito grande, porque o número de habitantes na periferia de São Paulo é muito alto, e a gente sabe das condições de saúde pública nas regiões, e isso preocupa muito. Eu falo muito aqui da Vila Santa Inês, que é um local onde eu fui criado e minha família mora lá até hoje. Às vezes nós andamos na comunidade, na favela, vemos que as pessoas não estão tomando os devidos cuidados, as pessoas não estão usando máscaras. Talvez não. A gente fala da questão de conscientização, nós falamos da questão da pessoa ter que se cuidar, mas esse número vem aumentando por quê? A fila da Caixa Econômica tá uma imensa fila para as pessoas receberem o auxílio emergencial. Nas periferias, nas comunidades e na favela, as pessoas estão vivendo um dia normal, fazendo churrasco, sentado na porta de casa. Você falou dessa questão do idoso, mas nós temos uma jovem aqui conosco hoje para falar sobre essa questão do jovem, que é difícil também ficar em casa, está acostumado a sair, fazer suas atividades. E há um aumento muito grande também lá no litoral. Em Santos está em primeiro lugar de pessoas falecidas com Covid-19 e vem vindo de Guarujá, a Baixada Santista toda. Então, esse fechamento que você falou das estradas também é mais para que as pessoas não. A gente está falando de litoral, mas o interior e as periferias. As periferias têm um aumento muito grande. Eu vou passar a palavra um pouco para a Maristelle, ela vai fazer uma breve apresentação, como ela vai falar dela um pouco, da comunidade dela, e como que ela está sendo. Como que. Olha o Tiago aí, ó. O Tiago é o nosso grande amigo Tiago aqui, de Ermelino Matarazzo. Boa Padrinho noite, de meu povo, casamento, cara aí. Tiago. A Michele também, Michele que está nos acompanhando, boa noite, Tiago, Michele. Ali Silva também, boa noite. É a galera aqui de Tiago é Ermelino Matarazzo, referência. hein? Tiago, de repente aí, o Tiago faz umas perguntas, ele falou que tá tendo um barulhão perto da casa dele. Eu confessei, viu, Tiago? Eu falo mesmo, hein? Eu sou boca aberta. Ó, o Thiago falou que tá tendo um barulho perto da casa dele aí, deve estar rolando forró ou um fluxo. Ele não Você tem revelou que mais ou falar que menos. conhece o Xepa, que aí os caras param o barulho. Pô. Ah, você é doido, mano? Vai arrumar confusão. Mas vamos passar a palavra para a Maristelle se apresentar um pouco. Maristela também é amiga do Thiago, o Thiago que nos indicou a Maristelle aí para falar conosco hoje. Maristelle, fala um pouquinho aí de você, da comunidade, dos trabalhos do jovem aí, como funciona para a gente já dar início desse tema hoje, Covid-19 e a juventude nas periferias. Bom, gente, boa noite para quem está assistindo e para quem está vendo.
Fiquei muito feliz pelo convite. Acho que é um espaço muito importante para a gente ocupar, né? Ainda mais nesse momento. Acho que pensar em rede social, tecnologia hoje, né, é algo que facilita muito, né? E falando um pouquinho de mim, eu tenho 25 anos, eu moro em São Mateus, na Zona Leste aqui, e moro em uma comunidade chamada Vergueirinho de Vinéia. E aqui é um pouco do que os meninos estavam falando, né, sobre essa realidade que a gente vive hoje em relação ao Covid-19. A gente tem um processo muito complicado, porque de fato a gente tem muito jovem na rua, a gente tem uma galera que está assim, super não preocupada, né, super despreocupada assim, em se cuidar de fato. E a gente tem um processo assim, de tentar conscientizar de fato, né? De tentar ajudar, tentar fazer um pouquinho de cada. Isso eu digo até mesmo pela minha própria família. A minha família é muito grande, mora bastante gente aqui próximo de mim, então tem muita gente da minha família que acaba saindo para a rua, e sai frequentemente, né? Muitas vezes acaba saindo sem máscara. Então, assim, é um processo bem complicado. Mas falando um pouquinho sobre essa relação da comunidade também, aqui próximo, a gente tem um grupo de jovens que também está atuando em algumas outras comunidades para estar ajudando, né? Então, eu participo de um grupo desde 2013, e esse grupo a gente tem uma página tanto no Facebook quanto no Instagram que chama Campanha Natal Feliz. E a partir dessa campanha, a gente todo ano estava arrecadando brinquedos para levar para essas crianças. Mas decorrente ao Covid-19, por conta desse processo todo, a gente pensou em tentar fazer alguma ação para ajudar esses moradores. Essa comunidade que a gente ajuda hoje, ela fica no Jardim São Francisco, que fica ali próximo, embaixo do Rodoanel, uma comunidade chamada Morubizinho. E a gente começou a ajudar as famílias de lá com arrecadação de alimentos. A gente criou uma conta bancária para arrecadar um valor X para comprar alimentos e para fazer cestas, né, kits de limpeza. Então, são coisas assim pequenas, né, mas que acabam fazendo diferença para ajudar as famílias. Não só lá, mas, por exemplo, aqui também onde eu moro, a gente está recebendo doações também de cestas de outros movimentos sociais que acabam auxiliando e ajudando as comunidades como um todo, né? Acredito que em cada lugar tem gente ajudando e auxiliando aí essas famílias, infelizmente, que muitas estão passando fome, estão passando por muitas necessidades, não, a menina que sejam contempladas, né, com essas cestas. É isso. Ver aqui, Tiago acabou dando risada aí do que eu falei, né, Tiago? Porque eu falei mesmo, estava conversando com ele aqui pelo WhatsApp. Tiago, que conhece a Maristela aí, falou bastante do projeto do Divinéia. Esse projeto legal aí. Essa semana nós temos falado muito da questão das missões. Na terça-feira nós falamos das missões de ajuda, né? Porque dessa questão do coronavírus, no momento agora mais difícil da pandemia e o aumento do isolamento social, algumas pessoas estão passando necessidades, não só de alimento, né? A questão está passando necessidade também da palavra, do afeto, do amor. Queria dizer a vocês que, infelizmente, nós estamos perdendo muitos amigos aqui de Emílio Matarazzo essa semana aí, muitas notícias que as pessoas estão usando as redes sociais, as mídias sociais, para noticiar a questão do falecimento dos seus familiares, porque, infelizmente, mesmo que a pessoa venha a falecer de qualquer outra doença, não terá velório para ninguém. Essa questão vem pegando muito forte para as famílias, porque se a pessoa morrer de infarto ou de qualquer doença, ela não terá velório, vai ser tratada igual a todas as pessoas que foram contaminadas, será direto para o sepultamento. Então, essa questão aí também vem pegando muito forte para nós, porque as famílias estão isoladas, e desse fato que você falou aí, Maristeli, tem sempre alguém da família que precisa sair. Hoje mesmo eu precisei ir no supermercado fazer compras, porque em casa a gente come. Lá vai fazer o quê? Vamos comer. Às vezes você não tá nem com fome, mas você quer comer alguma coisa, porque você tá em casa. Em casa, o tempo todo você tá querendo comer e algo. Quando você sai, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vou passar um pouco aí pro Erismar, da questão do fake news. Eu iniciei falando uma fake news que foi colocada no grupo da família. Não é minha família, viu, gente? Porque eu nem faço parte do grupo de família
porque eu causo nos grupos da minha família e eles acabam me tirando, porque meus familiares a gente briga mesmo e depois a gente faz festa, mas não foi assim, não vou falar de família de quem quer também, mas a gente vai acompanhando aí as notícias e vendo aí, eles nos atualizam a questão de fake news aí, que a importância para nós aqui nesta live é passar as informações corretas do que está acontecendo. E aí depois a gente passa para a nossa convidada, ela nos mandou algumas fotos, algo do projeto aí, ela vai falar como funciona lá essa questão da comunidade, como eles estão fazendo para alcançar, continuar os trabalhos da juventude. Fala aí, Elismar, um pouco para nós aí. Bom, fake news, cara, é mais um vírus do momento, infelizmente é isso. Porque a fake news, ela começou desde a época das eleições nos Estados Unidos, começou essa onda de fake news e acabou chegando aqui no Brasil. Acho que talvez até existia antes disso, mas só aprofundou o nome fake news, né? E nessa época de pandemia, o que tem de notícias circulando em grupinhos de WhatsApp é um problema muito sério. Porque às vezes o pessoal só te envia um post lá, um postzinho colorido, informando tais coisas, e infelizmente algumas delas não têm nenhum tipo de fundamento, porque não são, não são informações que são vinculadas à Secretaria de Saúde, às Secretarias de Estado, ao Ministério da Saúde, à Organização Mundial da Saúde. São notícias corriqueiras, notícias em vão, e você não sabe quem escreveu, de onde vem, quem é aquela pessoa, qual conhecimento do assunto ela tem. Então é sempre bom questionar, é bom ter um olhar crítico para as notícias dessa época, porque você tem que analisar quem escreveu, ver quais veículos de comunicação está divulgando tal informação, analisar pelo site deles, pela TV, pelo rádio, pelo jornal impresso, e sempre duvidar daqui de algumas notícias, de algum site que não é muito bem visto, que não é confiável. Tem muito site por aí que você não sabe quem é que coordena aquele site, quem é que faz. Então é um problema. E lembrando que a fake news, ela é um tema que virou CPI no Congresso Nacional. É um caso que já está no Supremo Tribunal Federal em investigação para saber de onde está saindo todas essas informações. Enfim, talvez seja até de um grupo só e a gente não sabe ainda, não tem informações concretas sobre isso. Mas é um problema muito sério a fake news. E nessa época de pandemia, se as pessoas não conferir corretamente as notícias, acaba entrando aí numa situação muito complicada e piorando ainda mais o combate ao coronavírus. Ontem nós estávamos com a doutora Fernanda, eu fiz uma pergunta na questão das pessoas tomar cuidado nos sites de compras, né? Nesta época de pandemia, existem algumas pessoas que estão aplicando golpes, dizendo que está vendendo um determinado produto, e aí, quando a pessoa compra, ela acaba sendo lesada. Tem que tomar cuidado também, que é algo que está acontecendo cada vez mais. Então, procure os sites de confiança, depois o Elismar pode falar para nós um pouco, não fazendo propaganda, porque não tem ninguém patrocinando nós ainda por enquanto, mas assim, é só para informação mesmo. Eu vou passar para a Maristelli. O Thiago falou algo aí que ele não sabe o que é mais triste, se é a questão do governo, o descaso do governo, ou a adesão da população sobre a questão do coronavírus, Covid-19. Nesses tempos de Covid-19, eu não sei o que é pior, o descaso do governo ou quanta renda ou a falta da solidariedade e adesão do povo. São dois lados que fica muito difícil. A Mari, como está a adesão da juventude quanto aos cuidados que devem ser tomados segundo a Organização Mundial da Saúde, aí em São Mateus? Ele acabou de fazer uma pergunta para você, Mari. Então eu já vou passar essa pergunta do Thiago para você. Como que está aí em São Mateus essa questão, adesão da juventude quanto aos cuidados que devem ser tomados segundo a Organização Mundial de Saúde? Você que é uma jovem bem ativa aí na comunidade, na periferia, na Divinéia, como que você pode nos falar um pouco disso aí da pergunta do Thiago? Gente, é bem complicado, assim, pensar nessa relação do cuidado, né? Porque a juventude quer ficar na rua, né? O pessoal quer ficar na rua, quer se divertir, quer encontrar os amigos. E esse processo de entender que você, nesse momento, precisa ficar em casa é muito complicado. Isso não vai só da juventude, né? Vai da pessoa mais velha em casa, do idoso,
Até a criança que é mais pequenininha, né? A criança que é mais pequena você ainda tem um controle, né? Mas o jovem, ele quer ficar na rua, né? Então, é um processo muito complicado, assim, de falar para a galera que elas têm que ficar em casa, que não é para sair. Isso eu digo até mesmo pelo meu irmão. Meu irmão, ele vive saindo e não fica em casa. Essa relação de criar essa prática, mesmo que você estiver saindo e voltar de lavar a mão, de tomar um banho, essas coisas também é muito complicado, né? Então, eu já, só de sair aqui na rua, já vejo um monte de gente na rua, tem muita gente sentada na calçada, chega de final de semana, no domingo, que tá aquele solzão, o pessoal senta na rua, vai tomar cerveja, e assim, não é brincadeira, né? Como o Shepa falou sobre essa relação aí de gente, que tem muita gente falecendo, muitas pessoas próximas falecendo, gente morrendo mesmo, né? E aí isso é muito complicado, porque as pessoas estão morrendo, tem gente entupindo os hospitais por conta que não tem vaga, e as pessoas elas não estão levando a sério. Né? Isso é um processo muito complicado, é muito difícil de tentar dizer para as pessoas, olha, fique em casa, é necessário que você fique em casa, né? Eu estava até pensando no que o Shepa estava falando sobre essa relação de ir ao mercado e tal. Minha avó, por exemplo, ela quer toda hora ir no mercado, né? E ela fala, não, eu vou para você, né? Não fica em casa. Mas é isso também, é uma agonia dela querer sair. Eu acho que todo mundo está passando por um processo, assim, de tentar se entender dentro desse momento também, dentro desse espaço de casa, né? Mas é muito complicado, assim, a juventude tem que pegar assim na orelha, sabe? Falar, fica em casa, porque tá um processo bem difícil. Isso aí vem acontecendo muito, essa questão do jovem poder achar que não está imune. Os números mostram aí um crescimento muito grande de contaminados, falecimentos também. No início da pandemia, a gente tinha uma ideia que as pessoas que iriam se contaminar e falecer eram idosos, né? A Michelle está relatando aqui que o vizinho dela está fazendo resenha toda semana praticamente. E é bem complicado porque ele mora no mesmo quintal que o tio dela, que tem mais de 70 anos. Olha que relato forte aqui nesse momento, e é o que está acontecendo, né? Nas periferias, nas comunidades, está acontecendo muito forte isso, porque as pessoas acham que não está tá imune. Infelizmente, é o que eu estava falando no começo aí, essa desinformação está fazendo com que o brasileiro ache que ele pode fazer o que quiser e que isolamento social é uma festa. E na realidade os números vêm crescendo, o Brasil já subiu o número de mortos da China, muita gente falava da China aí onde veio o vírus e se estabilizou agora, e o Brasil tá subindo cada vez mais. São Paulo tá batendo recordes, o governador faz aí as suas medidas. Porém, o que passa na televisão, ele é sempre a questão do aumento da contágio e as mortes, e isso está causando pânico em determinadas pessoas. Porém, a comunidade que vive essa questão do isolamento, talvez a falta de informação, a gente não sabe se é a falta de informação, porque na Vila Santa Inês eu descobri que tem um cantor de forró que ele coloca a caixa de som no pescoço e vai passando informações sobre o coronavírus, tá passando informações para ficar em casa, e as pessoas ficam tirando barato da cara dele, dando risada, falando, e isso torna o quê? O brasileiro o rei das comédias. E isso não pode ficar assim, né? Impune nessa situação. Se daqui a pouco, não estou fazendo propaganda do governador e nem do prefeito, pelo contrário, eu sempre lutei em favor das periferias e das comunidades para que o acesso, principalmente das políticas públicas, possa chegar ao jovem, ao idoso, à criança, principalmente, né? O Elismar, você quiser fazer uma pergunta aí para a nossa jovem aí, eu vou passar a palavra para você. Pode fazer uma pergunta para ela aí, o que você tem para perguntar nessa questão da juventude, aproveitando hoje que ela está aqui representando todos os jovens de São Paulo e do Brasil aí. Fala aí. Bom, o que eu queria saber no momento é como que ela vê o combate ao coronavírus dentro da região onde ela mora, da região de São Mateus. Como que está a saúde pública nessa região? O pessoal tem fácil acesso ou tem muita dificuldade ainda? Ou você tem alguma informação sobre leitos de UTI que estão zerados, que as pessoas estão indo para os hospitais e estão voltando? Tem alguma informação do tipo?
Eu não tenho números específicos, né? Mas eu tenho pessoas próximas da minha família também que trabalham em UBS, né? Trabalham em hospitais. E as notícias que eles passam é sempre essas que a gente acaba vendo pela televisão, né? Que tá tudo muito cheio, que é muito preocupante, porque não se tem notícia de que fato possa ter uma melhora disso, né? Porque as pessoas, elas cada vez mais, elas estão enchendo os hospitais, estão enchendo os UBSs, né? O que passa na televisão não é nem um terço do que realmente está acontecendo, né? Então, tem muitos casos que não estão sendo repassados, televisionados, né? Isso acaba criando também, acho que até uma certa uma certa desconfiança da gente, né? De tentar entender realmente se esse processo todo que a gente está fazendo, de se ajudar o próximo, de fato realmente está resolvendo, né? Não digo pela minha parte, mas eu digo pelo outro também, né? Porque a gente tenta ajudar, a gente tenta informar, tenta produzir, por exemplo, máscaras, tenta levar uma cesta básica e já colocar uma informação ali para dizer, olha, fica em casa, né? Os cuidados que você precisa ter. Então a gente fica pensando o que mais que a gente precisa fazer para conscientizar essas pessoas também, porque as notícias que a gente recebe das UBSs que tem aqui é muito complicado. A gente não tem, muitas vezes acaba faltando médico, porque não dá, a demanda é muito grande, e tendo essa demanda muito grande, as pessoas acabam achando que vai chegar lá e vai ser atendido. E é totalmente ao contrário, né? As pessoas elas estão chegando nos hospitais e estão voltando para casa. Muitos estão indo lá, não estão conseguindo nem ser diagnosticados, já voltando para casa. Lembrando aí que algumas comunidades aí não tem a questão do atendimento da UBS e também não tem o hospital próximo. Aqui em Emelino a gente tem o hospital do Emelino Matarazzo. Tá passando algumas fotos aí do projeto que a Maristele faz parte. Daqui a pouco ela vai falar um pouco mais. Aproveitando que tá passando as fotos aí, Maristele, fala um pouco aí como que é o projeto, como que vocês estão fazendo aí. Aproveitando que está passando as fotos, já fala para nós aí como que é o projeto que você nos falou em relação às crianças, em relação às pessoas aí da comunidade que vocês ajudam. Então, como eu falei lá no comecinho, a gente, desde 2013, a gente faz essa arrecadação de brinquedos usados, né? Tem muita gente que fala, nossa, mais brinquedos usados, mas a gente faz todo um processo de limpeza desses brinquedos, de separar, de reutilizar. Os brinquedos que a gente recebe, que a gente está vendo que não tem condições, a gente acaba descartando também. Então, a partir disso, a gente começou a fazer esse projeto que chama Campanha Natal Feliz, aqui em São Mateus, né? E aí surge, então, com alguns jovens aqui de São Mateus. Hoje a gente tem outros jovens de Sapopemba, que é uma região próxima aqui também de São Mateus. Então, outras regiões, até mesmo do próprio Jardim São Francisco, outras paróquias estão se mobilizando também para participar e ajudar também, né? E aí, por conta do Covid-19, esse ano a gente meio que antecipou a nossa campanha, não para uma campanha de brinquedos, mas para uma campanha de cesta básica e de kits de limpeza. E é bem interessante porque no começo a gente achou que não ia dar certo, assim, de, por exemplo, fazer arrecadação com dinheiro, né? Porque tem muito desse processo também, como que a gente faz, de que maneira, será que vai dar certo? Mas a gente já conseguiu em torno de R$ 9.000 e esse dinheiro ele foi praticamente todo para comprar alimento, para comprar produtos de kit de limpeza, papel higiênico, detergente, enfim. E aí, nesse processo, a gente se dividiu, até apareceu uma foto aí da gente com máscara e os kits atrás. A gente se dividiu em pequenos grupos, né? Até mesmo por conta dessa aglomeração, até mesmo desse cuidado. A gente se dividiu para se organizar. Então, o que a gente fez? A gente foi ao mercado, comprou os alimentos, dividiu os kits. Esses saquinhos que vocês estavam vendo aí na foto, tanto o vermelho quanto o verde, são saquinhos de TNT que também a gente recebeu como doação. E toda essa doação foi feita por pessoas que viram a nossa campanha, viram a nossa mobilização e acabaram ajudando também. E é muito bacana, assim, porque são pessoas que a gente acaba nem conhecendo. Gente que doa, assim, a gente nem sabe quem são, mas que querem ajudar, que querem estar presente e super ajudaram aí. E é um processo muito bacana, assim, porque a gente queria dar um abraço, né? A gente queria estar próximo, a gente queria estar junto, mas a gente acabou fazendo, por exemplo, uma cartinha
colocando dentro desses saquinhos aí das cestas básicas, também colocando orientações sobre como se cuidar em relação ao vírus, né? Então, a gente tenta, ao máximo, estar próximo dessas pessoas, mesmo não podendo dar um abraço, não podendo dizer, olha, a gente está aqui, né? A gente fez uma cartinha também, então todas as cestas que a gente está fazendo e está conseguindo entregar, também tem essa mensagem de dizer, olha, vai ficar tudo bem, isso vai passar, né? Fica em casa, se cuida. E a gente está aqui para lembrar dessas pessoas, né? Então é uma forma de dizer que elas não estão sozinhas, né? Principalmente as pessoas que moram na periferia, eu acho que tem muitos questionamentos e muitas questões também para se resolver, né? Tem muita gente que não está trabalhando, tem muita gente que não consegue ter acesso ao benefício que está sendo realizado pela Caixa. Então, tem muitos problemas que estão acontecendo, né? Então, tá nesse grupo e conseguir fazer essas pequenas ações, eu acho que ajudam a gente a dizer, olha, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Ó, a Michele tá perguntando em relação para você, viu, Maristele? Deixa a pergunta aí que eu vou fazer. Antes, a gente queria dizer que nós não estamos falando mal da periferia e nem da favela, viu, pessoal? Eu queria mandar um salve para Vila Santa Inês, Emílio Matarazzo, pessoal da Comunidade Paróquia São Francisco de Assis. O Jovem é a Esperança do Amanhã, parabéns, Maristele, que bom. É isso mesmo, nós estamos trazendo aqui a Jovem para que você que está nos acompanhando tenha as informações e como as pessoas estão lidando com essa nova atualidade do Covid-19 e o aumento do isolamento social. Voltando ao assunto, nós não estamos falando mal da periferia nem da comunidade, pelo contrário, estamos preocupados, porque, infelizmente, se você pegar os números das pessoas que estão sendo contaminadas na periferia e o falecimento dessas pessoas está sendo muito rápido. A nossa preocupação é para que você fique em isolamento social, para que se cuide e não transmite o vírus, porque o pobre, infelizmente, vou falar o pobre mesmo, porque por mais que nós temos aqui o Hospital de Emelino Matarazzo, ele não tem condições de atender a população de Emelino, porque o Hospital de Emelino Matarazzo vem crescendo cada vez mais o atendimento. Desde a sua fundação do hospital, ele atende pessoas de todas as regiões, não só de Emelino Matarazzo. Se fosse atender só de Emelino, estava bom, mas ele atende de todas as regiões e esse número vai aumentando cada vez mais. Então, nós não estamos falando mal, pelo contrário, nós queremos que a informação, que você que está nos acompanhando, possa conscientizar as pessoas e também cuidar. Nós queremos cuidar das nossas comunidades, porque a questão da assistência social não está chegando, as pessoas que estão fazendo as missões de ajuda sem a ajuda do governo. Todo mundo aí está falando que o governo não está fazendo nada, não está mesmo. Está só preocupado com a questão de enterro, está preocupado com várias questões, mas a questão assistencial, principalmente para as periferias, que elegeram o governador e também elegeram o prefeito, e o presidente também, é claro que não está sendo atendido de maneira clara e também transparente. E as informações que vai chegando, na realidade, não é informação, e sim a desinformação e fake news. Coloca a pergunta de volta aí, Carlão, nosso produtor. A Michele fez aí a pergunta para você, tá, Maristele? E depois o Erismar, se ele quiser falar também da pergunta, viu, Erismar? Eu não vi direito, você põe a pergunta ali. Eu uso óculos, mas às vezes também fica pequenininho aqui na tela do celular. Caiu a internet, peraí, opa. Vamos lembrar então que nós estamos com os problemas dessas questões da internet aí, que o acesso é muito alto. Nós estamos à tarde rezando para parar a chuva. Todo mundo falou assim da chuva, que bom que chegou a chuva, maravilha, vai levar o vírus embora. Mas esquece que com a chuva, caiu a internet da Maristele, é isso? Peraí. Então nós vamos voltar. Aquela da região de São Mateus, a internet lá também é um pouco difícil. Mas voltando à questão da chuva aí, tem que lembrar que se chover muito, algumas comunidades alagam, viu, pessoal? E com o alagamento aí vai ser mais difícil as pessoas viverem o isolamento social e aumento das necessidades básicas de saúde e de alimentação, e fora o descaso que essa questão da inundação e dos lugares que já sofrem com as enchentes já vem de faz tempo, viu? Então, se chover mais ainda, não é só a questão da internet aqui para nós, que nós estamos usando. Que legal, voltou até mais claro aí, tá vendo, Maristela? Desculpa, gente, caiu aqui a internet. A pergunta aí, Maristela, para você, eu vou, depois o Erismar pode responder também, viu, Erismar? Em relação à campanha da vacina nos postos de saúde, está acessível para as pessoas?
porque onde eu moro estão exigindo laudo para quem tem qualquer doença crônica tipo renite. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar, como é uma pergunta aberta, eu vou passar para o Erismar, que ele também mora na região, e aí depois a Maristelle responde da região dela. Pode ser, Erismar? Responde aí essa pergunta aí, o que você acha aí? Bom, eu vi essas informações nos últimos dias aqui também, mas há algumas semanas atrás o meu sogro tomou, mas eles não exigiram esse laudo deles, não. Eu cheguei a tomar também, mas eu tomei pela empresa que eu trabalho, que eles disponibilizaram lá e todos os funcionários foram obrigados a tomar. Eu tive que ir lá na Faria Lima tomar essa vacina. Mas até onde eu saiba, pela divulgação da Secretaria de Saúde, o número de pessoas vacinadas é bem considerável, foram bastante pessoas que conseguiram ter acesso à vacina do H1N1, que isso facilita em relação a outros vírus, não que combata o coronavírus, nada disso, essa não é a informação, mas é uma vacina que dá uma melhora na imunidade, pelo menos até é o que a Secretaria de Saúde informa. Mas aqui na capital mesmo é um número bem considerável de pessoas que vacinaram. Acredito que não chegou a 100%, mas tinha um número bem considerável. O Thiago está falando aqui que na semana passada ele viu numa reportagem que a maior porcentagem das mortes pelo Covid são a sua maioria negros e pobres, porém o fator não é genético, mas sim socioeconômico mesmo. É que a gente estava falando sobre a questão da periferia e o atendimento de saúde. Nós sabemos muito bem que as pessoas que moram em periferia não têm, pelo menos, o atendimento básico, e tem região que não tem posto de saúde e hospital, né? Mas, assim, nós que estamos aqui hoje, fazendo essa live, transmitindo para vocês aí, é uma questão para tomar cuidado mesmo. Nós estamos preocupados com o aumento de casos da periferia. Maristélia, responde para nós aí a pergunta aí, como que está na tua região, essa questão das vacinas, essa questão da conscientização, como que vocês estão conscientizando aí as pessoas da região? Então, a gente tem os agentes de saúde aqui também, né, próximos de São Mateus, da UBS, que a gente tem aqui próxima, e graças a Deus eles também estão passando nesse processo, né, de vir aqui, de auxiliar, de ajudar. Então, teve algumas vacinas também, teve bastante gente que tomou vacina da gripe, por exemplo, né? Então, tá tendo esse cuidado também. A gente tem esses agentes que estão auxiliando, que estão ajudando. E aí fica também a cargo deles de ajudar essas pessoas que estão na rua, né? Então tem muita galera que tá ali sentada na rua, eles já dão um puxão de orelha ali para dizer, olha, vai para casa, precisa ficar em casa. Então, acho que cada um vai tentando se ajudar da forma que dá, né? Cada um vai fazendo algo diferente para que se tem essa consciência, né, que fique em casa de fato. Mas não é todo mundo assim que tem esse acesso, né? Por exemplo, que tem, por exemplo, essas informações de que precisa, por exemplo, tomar uma vacina, que precisa ficar precisa ficar em casa, ou que precisa, por exemplo, lavar a mão, que é uma coisa muito simples. Mas é isso, a gente está nesse processo também de dar informação, porque tem muita gente que acha que é fake news, né? Que isso não existe, que o vírus é uma coisa muito simples, que vai passar rápido, e não vai, né? Se a gente não tomar a rédea das coisas agora, isso só vai piorar mais para frente. Esse levantamento que nós viemos fazendo, até porque amanhã nós vamos falar com o Alex Alves, ele é da região aí da Vila Santa Inês, faz parte da comunidade. Quando a gente fala comunidade, as pessoas pensam, né, qual comunidade, periferia, né, favela. Ele faz parte da comunidade Santa Inês e ele vai nos falar de Covid-19 e religiosidade. Como que a comunidade está fazendo essa questão da religiosidade, porque existe algumas transmissões ao vivo, outras questões, porque a nova atualidade agora é tudo pela internet, igual nós estamos fazendo aqui. Essa questão da vacina, teve relatos de algumas pessoas que tomaram a vacina, e aí elas tiveram algumas reações, como a gripe. Só que a pessoa achava que era a situação da vacina e demorou para ir para o hospital. Quando chegou a ficar um pouco mais grave, chegou no hospital, descobriram que era o Covid-19, o coronavírus, e não reação da vacina, né?
Então, você que está aí passando por qualquer situação, ontem, pode acompanhar a nossa live que passou ontem, tá lá na Digital Rádio TV. A doutora Fernanda falando de um site chamado Missão Covid, alguma coisa assim, que você entra, tem um médico, que você se cadastra e você vai passando os sintomas, que isso é para as pessoas que não têm convênio médico e quer buscar as informações corretas em relação ao coronavírus. Agora eu vou falar para você aí que está em casa, muito obrigado por ter nos acompanhado, Tiago, a Michele, né, alguém aí que está, todo mundo aí que divulgou esta live aí com a jovem que está nos acompanhando, Maristele. Maristele, fala um pouco aí como que vocês estão arrecadando os brinquedos, os produtos de limpeza, como que faz para conseguir entrar em contato com você, com a galera aí da juventude, que está fazendo esse projeto e continua fazendo o projeto. Deu para ver algumas fotos aí, que vocês usaram máscara, continua fazendo essa questão do social, assistência social. E para você que está aí nos acompanhando, jovem aí, não esquece, tá vendo? Ó, tem jovens das comunidades, das periferias, que tem atividade aí completa para vocês começarem a aderir, poder se envolver, mesmo com o isolamento social, mas também se envolver nessas questões de ajuda aí. Fala um pouco para nós, Maricele, como vocês estão fazendo para arrecadar, como pode entrar em contato, tá? Deixo com você essa situação agora, fala para nós. Então, a gente tem uma página no Instagram e também no Facebook, no Facebook tá a campanha Natal Feliz São Mateus, e no Instagram tá camp.natalfeliz. E aí, através da campanha, ou melhor, através dessa página, a gente tem uma conta, o número de uma conta bancária, que através dessa conta as pessoas podem estar doando qualquer valor, é um valor simbólico, tem gente que doa R$1, R$2, enfim, qualquer valor é muito válido, assim, e todo esse valor que está sendo arrecadado, a gente está comprando alimento e dividindo, tanto em alimento, quanto nas embalagens, tanto nos kits de higiene, né, então praticamente vão 12 itens dentro da cesta que a gente faz, vai arroz, feijão, fubá, óleo, macarrão, extrato de tomate, sardinha. Então a gente consegue colocar algumas coisas assim mais específicas, né? Leite em pó. E no kit de limpeza a gente está colocando detergente, cândida, sabonete, papel higiênico. Então são coisas assim muito simples, mas que fazem toda a diferença assim para quem recebe. Então, é através dessa página que as pessoas podem entrar em contato com a gente, podem se comunicar, podem mandar mensagem. A gente está sempre online, assim, qualquer pessoa vai poder responder lá, que faz parte do grupo, né? Então, é através dessas páginas, né? Que pode também entrar em contato comigo, eu sou uma das administradoras também da página, mas não sou só eu. Tem muita gente, assim, por trás de mim, que também está fazendo esse projeto, que está ajudando. A gente é um grupo muito grande. Hoje, graças a Deus, a gente começou com um grupinho muito pequenininho, assim, de 6, 7 pessoas. Hoje a gente tem mais de 50 pessoas no grupo. Então a gente consegue se mobilizar e ajudar, assim, cada um fazendo um pouquinho. Então tem muito jovem, não só jovem, mas tem muitas pessoas idosas também que falam, olha, quero ajudar, e também estão no nosso grupo de WhatsApp, né? Então, essa mobilização de todo mundo, cada um fazendo um pouco, é que dá força, assim, para a gente continuar. Não só agora nessa arrecadação de alimentos, né? Mas até mesmo para a campanha de brinquedos. Não é só alegria, né? Tem as suas dificuldades também. Essa questão, por exemplo, da gente sair, se mobilizar, né? E ir para um lado e para o outro. Principalmente nesse momento que a gente não pode ter aglomeração, não pode estar tendo tanto contato, também dificulta, né? Mas cada um vai fazendo um pouquinho e aí a gente vai ajudando. Eu queria dizer a você que está nos acompanhando aí, agradecer a jovem Maristele aí, ó, a página do lado aí, vocês chegaram a ver, a página do Instagram. Essa é a página, né, Maristele? Essa página mesmo? Aí, ó, a página do lado para você acompanhar. Você que pode ajudar, momentos de dificuldade, todos nós estamos passando, as contas estão chegando, as pessoas estão cobrando, mas também com esse aumento e crescimento das pessoas que não estão respeitando o isolamento social, pode ser um motivo do que as pessoas procuram para poder fazer algo. Tem pessoas que estão vendendo máscaras para poder, pelo menos, ter algo, um dinheirinho para poder arcar com os custos da sua casa. Tem pessoas que estão vendendo roupas pela internet.
eu fico pensando assim, cada vez mais, essa questão, como irá, porque, é lógico, os governantes estão preocupados com a economia e não com as vidas. Talvez está preocupado com as vidas de uma maneira econômica também, porque se a pessoa ela é uma pessoa PEA, pessoa economicamente ativa, ela tem como colaborar com os impostos que é arrecadado, e esses impostos não é revertido para as pessoas, principalmente das comunidades das periferias, viu? É difícil hoje em dia ter as pessoas que cobram. Eu queria saber aí do Erismar, daqui a pouco vou passar por Erismar um pouquinho, para ele falar dessa questão social, o que você acha sendo jornalista, e agora com essa questão de perca de contratos, como você vê futuramente a volta para o mercado de trabalho, Erismar? Como que você consegue enxergar que o Erismar escreveu aí essa semana no portal, foi escolhido a matéria que ele escreveu, como escrever jornalismo de casa, né, Erismar? O que você escreveu nessa matéria aí que foi o ponto principal, o ponto-chave para ser escolhido? E como você vê essa questão da falta do contrato, assim, contrato rescindido, como o retorno para as pessoas que vão precisar ver uma nova maneira de voltar ao mercado de trabalho? Fala para nós aí. E daqui a pouco a gente vai entrar na questão dos fake news aí também, que eu gosto muito quando você fala de sites que escrevem errados, um monte de coisa aí, tá? Fala aí para nós um pouco. Bom, em relação ao texto, era um tema de como praticar o jornalismo de casa em tempos de pandemia. A gente fez uma análise geral, consultou alguns jornalistas para a gente entender como que era o assunto e fez uma análise daquilo que a gente pode fazer no home office e aquilo que o jornalismo não permite que nós não possamos fazer o corpo a corpo, como podemos dizer assim, né? Tem matérias que o presencial é fundamental para o bom desenvolvimento do jornalismo. Mas em relação ao mercado de trabalho, até o governador estava comentando que iria voltar gradativamente a partir do dia 10, mas acredito que ele vai voltar atrás, acho que não vai dar certo essa volta, pelo menos na capital está suspensa. Vai demorar um pouco para voltar, ter que colocar nos eixos todo o trabalho que vinha sendo feito antes. A empresa que eu trabalho mesmo, o contrato nosso está suspenso aí da maioria dos funcionários até 10 de junho, mais ou menos, que é a previsão que eles acham que pode voltar. Ainda não é uma certeza, né? É uma previsão. Mas o diretor mesmo, ele fala que ele não tem previsão nenhuma de quando vai voltar ao normal. E a expectativa que as pessoas têm é de que esse contrato seja mantido. A gente não sabe também até quando o Ministério da Economia consegue manter esses contratos suspensos, bancando aí 70% de um seguro-desemprego para esses funcionários. A gente não sabe como que está esse orçamento, né? Porque tem orçamento, o governo às vezes está dando mais prioridade para investimento na área da saúde, embora alguns estados estão sofrendo muito com a demanda de internações, de falta de investimento. É um desses estados que a política de São Paulo vem batendo nessa tecla de que falta investimento, e por isso que o isolamento social ele é fundamental nesse momento. Houve uma entrevista outro dia do diretor do Instituto Butantan, que é agora o responsável pelos exames de Covid, pelos testes, e ele dizia que, inclusive numa entrevista com o Mário Sérgio Cortella, ele dizia que o vírus ele sai das áreas nobres de São Paulo e parte para a periferia, ou seja, sobrecarregando a área pública, sobrecarregando os hospitais públicos, que já havia, antes da Covid mesmo, com sérios problemas de atendimento, que as pessoas ficavam 8 horas numa fila de hospital para ser atendido, e está deixando aí os hospitais privados com espaços para que as pessoas sejam atendidas, ou seja, está saindo das pessoas com uma renda alta e partindo para a periferia, que é a grande preocupação. E hoje não há possibilidade de romper esse isolamento social. Acredito que a partir do dia 10 deve ser prorrogado. É claro que a gente entende que tem pessoas que precisam sair, os profissionais da saúde, ou até mesmo aquelas pessoas que trabalham com reciclagem, eles também
são obrigados a sair para conseguir colocar algumas coisas em casa, e essas pessoas também são as que mais necessitam de uma solidariedade, que mais precisa de um álcool em gel, de um alimento, e é isso que os grupos como esse da Maricela tenta fazer, que é um trabalho brilhante. E a expectativa é essa, na verdade a gente não tem expectativa por agora de volta desse mercado de trabalho que foi interrompido. Infelizmente não há previsão disso, a gente não sabe até quando o governo vai conseguir manter o pagamento desses 70%, até quando as empresas vão conseguir bancar 30% do salário, a gente não sabe porque não tem renda. Algumas empresas que foram fechadas estão sem renda. Aí vamos torcer para dias melhores, a gente só pode dizer isso. Eu queria dizer para você que está em casa aí nos acompanhando, esse é um participante especial aqui, ó, o Ozzy, apareceu aqui, veio no colo, estou em casa, né, então tem 2 gatos, e aí ele apareceu aqui, subiu no colo, acho que para ver o que eu estava fazendo. Colocar aquela máscara lá, ele corre, hein? Não, pior que ele gosta, ele reconhece pela voz, eu acho, né? Pessoal, isso que o Erismar falou é um relato totalmente importante, que quando o início do coronavírus chegou no Brasil, as pessoas que foram contaminadas foi pessoas de alto nível aquisitivo, teve a questão do ministro, o secretário de saúde que foi contaminado, algumas autoridades políticas e algumas pessoas do meio artístico também, que vimos que houve essa questão do contágio e foram curadas, e talvez por ter uma questão do poder aquisitivo melhor, teve um pouco, o atendimento foi melhor, isso aí a gente já sabe, que está bem claro, por isso que a preocupação inicial era não chegar nas periferias, não chegar no litoral, não chegar no interior, e nem chegar nas áreas indígenas, e agora estão chegando nas áreas indígenas, e foi um relato aí que a gente veio acompanhando aí, de algo que está chegando também nas áreas indígenas. Imagina para eles que estão vivendo em situação totalmente isoladas, porque as áreas indígenas do Pico, você vê do Pico do Jaraguá aqui, que é mais próximo para a gente ter o contato, eles vivem isolados. Então, essa questão do contágio veio de cima, da parte superior, né, da quem estava com o poder aquisitivo melhor, e está indo para a parte inferior, que é aquele que está sofrendo, principalmente com o relaxamento do isolamento social. Dizer a você que está em casa aí, ó, nos acompanhe. Se caso você perder a primeira parte, vai para a segunda parte. Nós vamos agora para a segunda parte com a jovem Maristelli. Ela vai falar com mais detalhes as ações que estão sendo tomadas lá no Divinéia. Agradecer a juventude que está nos acompanhando aí, o Tiago, a Michele, ali, outras pessoas que nós não sabemos aí, que se quiser fazer uma pergunta na segunda parte aí para a Maristelli, pode fazer. Agradecer você que vem nos acompanhar da semana inteira. Começamos na segunda-feira esta live para poder chegar às informações corretas, mostrar para as pessoas a forma que está sendo essa nova atualização e também de uma maneira de adaptação. O brasileiro, ele se adapta a tudo, e como as pessoas estão se adaptando. Hoje nós estamos falando com uma jovem que vive numa comunidade, na periferia, faz projeto social, vive no meio da juventude. Se caso você encerrar aqui, já vai para a segunda parte, que nós vamos já dar início daqui a pouco. Agradecer ao Carlos aí, que está na nossa produção da Digital Rádio TV, dizer que amanhã estaremos com a Alex Alves. Na segunda-feira, nós vamos retomar o tema Covid-19 e educação. Teremos a participação da professora Maria Aparecida, que ela irá falar sobre a questão da Classroom, aula online, escola online, e as maneiras que a escola também está se adaptando a esse novo processo. E tem a participação da professora Neuza Silva, que já fez conosco essa semana. Ela dá aula para o Fundamental 1. Então, assim, quando falar Fundamental 1, é do 1º ao 5º ano. Fundamental 2 é do 6º ao 9º ano, que é o caso de segunda-feira, que nós vamos falar com a professora Maria Aparecida. Ela leciona ciências, e ela tem, diferente da professora Neuza, a profissão é a mesma, só que como ela leciona uma matéria, ela pode também lecionar para os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano. Então, há uma diversificagem, assim, há uma diversas questões, porque a trilha de aprendizagem, algumas famílias não receberam.
Eu queria saber da Maristele, se você estuda, se você faz curso, como que está a questão da educação aí na comunidade onde você mora, se você tem acompanhado. Fala um pouco mais desse projeto com as crianças, porque quando vocês levam, recebe o brinquedo, higieniza, a criança tem o hábito de querer o abraço, o afago, e como que vocês estão lidando agora com essa nova questão do coronavírus para poder atender essa demanda? Fala para nós um pouco aí. Bom, eu sou estudante, né? Na verdade, eu sou formada em produção cultural, mas agora eu estou estudando artes visuais, licenciatura em artes visuais, né? E falando um pouquinho sobre essa relação da campanha dos brinquedos, a gente não esperava também, né, que fosse demorar tanto, né, que isso fosse acontecer também por conta desse vírus, mas nas outras campanhas a gente tinha, na verdade a gente tem, né, esse contato muito forte de sempre pegar o brinquedo e dar um abraço na criança também, não só na criança, mas também na família. A gente já recebeu muitos relatos, assim, das próprias famílias, quando a gente foi entregar os brinquedos, porque acabou virando algo muito preciso, né, então tem muita família que já mora lá, que sabe que a gente está indo lá, que como já são 7 anos que a gente está fazendo essa ação, tem muita família que reconhece a gente, sabe quem a gente é, e fica feliz a gente voltar, né? É lógico que a gente queria fazer sempre um pouco mais, né? Porque só ir no Natal é algo que a gente, pelo menos todo mundo da campanha que ajuda, né? Os jovens que participam sente que é algo muito pequeno também, né? É muito pouco, assim, perto do que a gente realmente está vivendo, do que a gente está do que a gente precisa, né? A gente sabe que precisa muito mais, a gente sabe que tem muita gente que quer mais, né? E o mais é essa relação do abraço, essa relação da conversa, né? Infelizmente a gente não consegue se doar tanto, né? Então a gente queria fazer muito mais do que isso. Mas pensando nessa relação dos brinquedos e também das crianças, a gente sempre procura estar muito presente, né? A gente até brinca assim, quando as pessoas novas que vão chegando na campanha, né? A gente até fala, gente, deixa o celular para lá, outras pessoas vão tirar foto, não se preocupem, mas quando você estiver com uma criança, se abaixa no tamanho dela, olha no olho dela, dá um abraço, pergunta o nome, sabe? Então a gente tem esse processo de realmente estar, olha, a gente está aqui, a gente está presente, né? A gente não está só fazendo uma ação, né? Porque tem muita gente que fala, e a gente já ouviu isso também. Mas vocês estão vindo entregar brinquedo. Mas não vai ajudar em nada, sabe? Mas a ideia a gente deixa para lá. O que a gente escuta, a gente deixa para lá, porque o nosso foco é a criança, é a nossa campanha, é atuar de fato, estar lá nesse momento com eles, né? A gente já ouviu muita criança virar pra gente e agradecer muito. Olha, tia, muito obrigada pelo brinquedo, mas eu tô com fome. Então, isso é uma forma também da gente se policiar, né? E de tentar ver o que a gente pode fazer um pouco mais para que essas famílias também possam ser beneficiadas, né? É lógico que a gente sabe que não está ao nosso alcance abraçar tudo, porque isso tem que ser, o poder público tem que olhar para isso, os governantes têm que olhar para isso, para esses locais. Já há 7 anos que a gente está fazendo essa ação e os locais de lá continuam a mesma coisa. A população só vai aumentando, tem muito barraco, tem muita gente morando em situações assim muito precárias, perto de rio, não tem saneamento básico. Então tudo isso acaba influenciando, né? Até mesmo para a gente que olhando assim perto de outras pessoas, a gente até vive bem, né? Não é uma condição tão precária. Né? E aí a gente se coloca no lugar dessa pessoa também, né? De entender até que ponto a gente consegue ajudar e também estar presente, né? Assim, tanto nos brinquedos, assim agora como também da campanha dessas cestas básicas que a gente está fazendo. Então a gente tenta estar próximo ao máximo, né? Como eu falei para vocês lá no comecinho, a gente tá colocando uma cartinha dentro dessas cestas dizendo, Maristele. Olha, ai, desculpa. Deixa eu te falar aí. A galera que está nos acompanhando, nós vamos agora para a parte 2, tá? Da continuidade desta live. Eu mandei o link para você, Maristele, no WhatsApp, que aí você sai desse link e vai para o outro, tá? O Erismar também já vai para o outro link. Eu mandei para o Thiago e para a Michele, se quiser fazer uma participação ao vivo conosco na segunda parte aí, Thiago, eu te mandei o link, entra lá você, entra a Michele também, vamos fazer esse bate-bola, jogo rápido, tá? Já pode entrar, Maristele, no outro link que eu te mandei, já entra lá, e aí a gente vai responder a pergunta do Thiago. Você pode continuar falando um pouco do que você estava falando agora que eu te atrapalhei, já vai no outro link e continua já, tá? E aí pedir para a galera ir para a parte 2, nós vamos aí para a parte 2
Maristelle. Tiago e Michele, eu mandei o link para vocês aí, viu? Carlão da produção, se apareceu o Tiago e a Michele aí, para eles fazerem uma participação na segunda parte conosco aí. Pessoal, vamos lá, entra lá na nossa página Digital Rádio TV, clique lá na parte 2, a continuação do vídeo, tá bom? Da live.